Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. É com grande prazer que estou aqui no nosso primeiro vídeo em uma série de vídeos que eu estarei postando aqui neste canal com estudos abençoadores da Palavra de Deus. E eu peço a você agora a ficar ligadinho aqui, porque nós vamos estudar hoje sobre 8 quedas na vida do apóstolo Pedro e vai ser algo extraordinário, tem coisas maravilhosas para a gente aprender aqui. Quero deixar claro que não vou falar mal do apóstolo, mas estudar com você 8 detalhes que houve na trajetória de Pedro juntamente com Jesus antes de Cristo ir para a cruz, morrer no nosso lugar, no lugar do apóstolo Pedro, antes do Espírito Santo vir no dia de Pentecostes. Pedro teve 8 ocasiões que ele falhou. E estas 8 ocasiões, que a gente pode chamar de erro, nós vemos nos dias de hoje na vida dos cristãos, se a gente não vigiar nas nossas vidas. E eu quero instruir você no poder da Palavra de Deus para que você não caia, para que você continue firme na fé, no poder de Deus em nome de Jesus. Então vamos lá, eu quero começar falando um versículo que está no livro de Apocalipse. Eu tenho aqui na minha tela já o versículo e eu vou ler para você. Está em Apocalipse no capítulo de número 2, verso de número 5. Está dizendo assim: preste atenção. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, a ti brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Este versículo ele é maravilhoso para a gente abrir esse estudo que fala sobre as 8 quedas do apóstolo Pedro. Arrependimento é o segredo e a chave do seu sucesso. Se você se arrepender do que você tem feito, que é de errado e não está agradando a Deus, você vai receber uma grande vitória na sua vida, que é o perdão do Senhor e o sucesso em todo o seu caminho. Tudo que você fizer vai prosperar. Mas vamos lá, eu quero que você preste bem atenção nos versículos que eu estarei falando aqui, porque vai abençoar muito você. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então a palavra do Senhor vem trazendo alguns alertas para nós prosseguirmos firmes, sem vacilar. Bom, 8 situações que o apóstolo Pedro caiu. Vamos basear esse estudo então no capítulo, anote aí se você quiser pegar a sua Bíblia, 22 do Evangelho de Lucas. Em Mateus, abra sua Bíblia, eu sei que você foi em Lucas, mas vamos ler um trechinho em Mateus, que é uma experiência maravilhosa que Pedro, antes da descida do Espírito Santo, antes de tudo acontecer, ele foi usado por Deus. E olha só que maravilha essa passagem nos traz o relato de quando uma pessoa é usada por Deus. Vamos ver, eu não vim, como eu disse, falar mal do apóstolo. Eu vim trazer 8 quedas que ele teve por não ter vigiado. E isso vai trazer pra gente uma grande bênção. Presta atenção aí, ó. Vai lendo aí, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Diz assim: E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros uns dos profetas. Aí Jesus diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, respondendo, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, mas o sangue, e o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Olha que coisa tremenda. Deus usou Pedro para responder prontamente a pergunta do mestre: E vocês que estão andando comigo, quem é que vocês dizem que eu sou? Rapidamente, por Deus, é claro, ele não poderia entender isso se o Pai não tivesse revelado, como o próprio Jesus disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda! Deus usou ali o Pedro, mas logo depois, infelizmente, veio as 8 quedas do apóstolo. Você que está me ouvindo hoje, você aceitou a Cristo, nasceu de novo,
Lembrando que Pedro aí e os apóstolos ainda não haviam nascido de novo. Cristo ainda não havia morrido, ressuscitado ao terceiro dia, recebido um nome que é sobre todo nome, vencido a morte, o inferno, enfim. Todo o poder foi dado nos céus e na terra após o sacrifício na cruz do Calvário. Então isso é muito importante da gente saber. Então, antes disso, Deus usou Pedro maravilhosamente, mas ele ainda faltava algo. Como é que a palavra de Deus diz em Atos 1:8? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então eles não tinham ainda este poder. Tinha o mestre, mas eles não tinham ainda. Eles estavam aprendendo, o Senhor Jesus estava repartindo tudo isso. E na hora que ele morreu e ressuscitou, isso foi selado como a promessa havia falado, enfim. Foi realidade na vida dos apóstolos. Mas vamos aqui, ó. Então nós vemos ali que o Senhor diz assim também para ele, olha, tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus estava falando a palavra e a palavra estava libertando aqueles que ouviam. Tanto é que Jesus disse assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra que Jesus ia falando, ia limpando, purificando eles. Por isso que o Senhor Jesus disse, tu és Pedro, tu és homem, mas sobre este homem edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou em Pedro, na mente de Pedro, foi gravada na mente de Pedro, estava sendo moldado ali o Pedrão, aquele que era avassalador, né? Sem pavio curto, vamos dizer assim. A palavra estava entrando. Então, esta palavra em Pedro faria com que a igreja, que é o próprio Pedro, ficasse livre de todos os ataques do mal. Se você nasceu de novo, o diabo não pode usar você. Porque o que é nascido de Deus, terceira carta de João 5,18, o que é nascido de Deus não peca. Foi gerado na palavra, conserva-se a si mesmo, e o maligno não pode tocar esta pessoa. Então se você nasceu de novo, se você tem dado lugar ao diabo, à sua carne, é momento de arrependimento. Deus está falando com você aí. Bom, vamos aqui. Não desliga não. Continua comigo aí. Vamos no raciocínio aqui. Ó, a primeira queda de Pedro. Vamos estudar. 22 do 31 ao 34. Eu leio aqui, você lê aí ou fica me ouvindo. Ó. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Quando te converteres. Ó, presta atenção. Nascer de novo, ser convertido é nascer de novo. Então aqui Pedro ainda não era. Porém, a gente tá vendo Cristo dizendo, quando você se converter, você fala para os seus irmãos. Vamos lá que você vai ver no finalzinho que coisa maravilhosa esse estudo nosso aqui. Ó, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheças. Interessante que são 8 quedas durante um espaço de horas. Não foi nem um dia, em algumas horas. Porque o Senhor disse a Pedro, aqui já era quase noite para a madrugada. Então nós vemos aqui o primeiro erro de Pedro. Qual foi o primeiro erro dele? Autoconfiança. Quando o mestre chamou a atenção dele, o que foi que ele disse? Logo respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Autoconfiança. O Senhor quer falar com a gente aqui a respeito desse erro que Pedro cometeu. Você tem sido muito autoconfiante? Você tem achado que pode, que tem condições? Eu quero dizer para você que Jesus deixou escrito que sem Ele nada nós podemos fazer. É necessário que Ele esteja em você. É necessário que Ele faça parte da sua vida, da sua história. Pois assim você vai ter contato com o Pai das Luzes e conseguirá a garantia do Senhor em todas as coisas que você for fazer. Pedro estava mais ou menos assim dizendo a Jesus, ó Jesus, o negócio é o seguinte, presta atenção, mano. Desculpa até a forma de falar. Presta atenção aqui, fica de boa. Você, o Senhor, enfim, não precisa dizer para mim
o que eu devo fazer. Eu vou contigo até o final e ó, fica tranquilo, o diabo não vai tocar em mim não. Aí Jesus pega e fala assim: ei Pedrão, tá autoconfiante demais, hein? Olha, só para você ficar esperto, meu filho, e aprender e servir de exemplo aos outros. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O Senhor está chamando a nossa atenção. Atenção, você que está me vendo aqui agora, me ouvindo. Deus está chamando a sua atenção. Ele não quer que você confie em você mesmo. O que é que Provérbios diz? Não se estribe no seu próprio entendimento. Você deve confiar totalmente no Senhor. Sabe por quê? Isaías vem dizendo: tu conservarás em paz, Senhor, aquele cuja mente está firmada em ti, que confia em ti. Autoconfiança. O Pedrão vacilou grandão aí. Tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Você, nós temos que confiar totalmente no Senhor, pois só assim seremos abençoados. Primeira queda de Pedro, então, aprendeu aí? Autoconfiança. Jesus, fica na sua aí, porque eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou até o final. Pode deixar comigo que eu resolvo. Deixe Deus colocar a mão. Não coloque a sua mão.